Amados e queridos irmãos, eu venho trazer aqui no canal uma mensagem com o nosso querido irmão pastor Juarez Tavares, mensagem poderosa que vai te edificar. Ouça esta mensagem em nome de Jesus. Olha o que este homem de Deus, ele vai trazer nesta mensagem aos nossos ouvidos. Preste bem atenção no que ele vai falar para nós através do Espírito Santo de Deus. Assista. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer retornar aqui, irmãos, rever o pastor Isaías, toda a igreja do Senhor. Fica já o meu abraço e Deus possa continuar abençoando os irmãos. Livro de 2 Crônicas. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas, em nome de Jesus. Eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos. É um prazer com os irmãos retornar aqui na Temurumbi, em nome de Jesus. Rever, né, o presbítero Hugo, a sua esposa, né, a Fabi, pastor Elias, sua esposa, irmã Antônia Gomes. Deus abençoe Jesus Cristo, todo o corpo de obreiro. Um abraço para vocês, tá? Em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 20 diz assim: sucedeu depois disso que os filhos de Amon, com alguns filhos de Moabe, e com eles alguns outros das montanhas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em Judá. E todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram gentes para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, por diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante o teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre? Habitarão nela, e edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que Israel passasse quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herdade que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Asaf, filho dos levitas da tribo de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão que vem contra vós, pois a peleja não é vossa, mas senão do Senhor Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela lareira de Zins,
Eu os acharei no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação que o Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis contra eles, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com seu rosto em terra, e todo Judá e os mandados de Jerusalém lançaram perante o Senhor e adoraram o Senhor. E levantaram os levitas, dos filhos dos coaditas, dos filhos dos coraitas, para que louvasse o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te exaltamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Seja conosco uma vez mais, podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Deus deu a Josafá a oportunidade de assumir o trono de Judá e de reinar sobre esta nação. Tendo em vista que Josafá, que assume o trono, era vizinho de Acabe, que era rei de Israel. Esses dois reis vão surgir quando as tribos são divididas. Essa divisão vem de Jeroboão e de Roboão. Quando ocorre essa divisão, Deus, o Senhor, permite que a mesma ocorra devido aos inúmeros enlaces de casamentos políticos que Salomão havia feito. Salomão esse que é filho de Davi, Davi esse que é filho de Jessé, e que Deus escolheu segundo o teu coração e deu a Davi o trono para que ele reinasse no lugar de Saul e no lugar de seu filho. Esse Davi que assumiu o trono e que reinou, teve consigo a oportunidade de ajuntar tudo o que era necessário para que uma casa fosse edificada ao Senhor. Davi ajuntou ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, feno, palha para as obras de palha. E assim que Davi ajuntara, ele colocou no seu coração o propósito de edificar uma casa, mas Deus não permitiu que Davi edificasse, tendo em vista que Davi trazia sangue em sua mão. Deus então vai passar para Salomão esta oportunidade. E Salomão edifica a casa do Senhor, coloca degraus na casa, levanta um altar. E a Bíblia diz que quando Salomão edifica esta casa, ele chega no pórtico do altar do Senhor e faz uma oração. E nessa oração ele diz: Senhor, tua esta casa, a ti eu edifiquei este lugar. Tome para ti esta casa, para que o teu nome aqui seja glorificado. E quando Salomão ainda orava ao Senhor, declarando que esta casa pertencia ao Senhor, que tinha sido edificada para o Senhor, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus envolve a casa. E quando essa glória envolve a casa, Salomão sai do templo de Macharé e fica do lado de fora do pórtico. E a Bíblia diz que uma voz vai dizer: Salomão, eu tomei esta casa para mim, eu santifiquei este lugar, o meu nome estará perpetuamente nesta casa. Se algum mal vos sobrevier, espada por juízo, peste ou fome, e se o mal vier sobre o estrangeiro, e se eles pararem diante desta casa e clamar a mim na angústia, eu ouvirei dos céus e darei o livramento, porque o meu nome está nesta casa. E o Senhor disse mais: porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, aí então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e derramarei sobre eles chuva serôdio. De Salomão vem Jeroboão e Roboão. De Jeroboão e Roboão vem a divisão das 12 tribos. Quando essas tribos são divididas, uma delas é dada a Acabe. Este Acabe contrai núpcias com Jezabel. Esta Jezabel é filha de Etibaal. Esse Etibaal não tinha filho e consagrou Jezabel a sacerdotisa. Esta Jezabel, que é filha de Etibaal, ela traz os postes ídolos e colocam dentro de Israel. E Deus levanta uma ferramenta necessária chamada Elias. Elias é o tesbita de Gileade. Não se fala sobre a sua árvore genealógica, não fala quem é o seu pai nem quem é a sua mãe, mas quando
quando Elias surge no contexto geográfico de Israel, que estava passando por uma crise moral, por uma crise espiritual. A apostasia havia entrado dentro do cenário geográfico de Israel, e isso não glorificava o nome do Senhor. Elias surge liberando uma palavra e dizendo: sobre a minha palavra não choverá sobre a terra. E a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses o Senhor cerrou os céus, o Senhor fez com que os abismos retessem as águas, o Senhor não permitiu que o orvalho regasse a terra, e uma seca instaurou, segundo a palavra de um homem de Deus chamado Elias. Mas nós olhamos para o verso de número 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas, e encontramos um rei que tem um coração quebrantado, um coração compassivo, um coração voltado para Deus, sendo envolto dentro de um trama de perseguição, sendo envolto dentro de um contexto de batalha não anunciada. Quando eu falo de batalha não anunciada, eu quero que você entenda que aqui nós encontramos Josafá sendo pego de surpresa no seu reinado, sendo pego de surpresa no seu governo. Essa guerra não tinha sido anunciada, essa batalha não tinha sido propagada por um arauto, essa guerra não tinha sido projetada, planejada, não tinha sido marcada pelos adversários de Judá. Mas é uma guerra que vai surgir para pegar Josafá de surpresa, para pegar Josafá desprevenido. O verso 1 do capítulo 20, para o nosso elevo espiritual, vai dizer: depois disso, os filhos de Amon, oh glória, de Moabe e alguns das montanhas de Seir vieram a peleja contra Josafá. Ajuntaram-se os povos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, e eles decidiram marcar um encontro e descerem contra Josafá. Eles disseram: vamos unificar a nossa força, vamos unificar o nosso exército e vamos descer contra Josafá para destruir o seu reinado, para tomar o seu trono, para remover sua coroa, para tomar da sua mão o cetro. E decididos, desceram contra Josafá. Verso 2 vai dizer que um mensageiro vai anunciar para Josafá o que está preparado contra ele. Verso 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: uma grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. É perceptível que alguns vieram avisar Josafá. Reuniram-se algumas pessoas que gostavam de Josafá, que tinham simpatia por ele, que achavam Josafá uma pessoa boa, e decidiram anunciar para Josafá que uma grande multidão vinha contra ele. E quando chegaram para anunciar a Josafá, eles foram enfáticos, eles fizeram questão de revelar para Josafá que a multidão era grande, e eles vão dizer: uma grande multidão vem contra ti. Já viu gente que tem prazer em dar ênfase ao tamanho da luta? Já viu gente que tem prazer em trazer a informação com precisão quando adversários se opõem contra nós? Esses mensageiros vieram e disseram: uma grande multidão vem contra ti. Eles deram intensidade para o tamanho da multidão que vinha contra Josafá. E quando a informação chegou no subconsciente, o homem Josafá teve um sentimento lotado em sua alma. Qual é o sentimento que lotou-se na alma de Josafá quando ele soube que uma grande multidão vinha contra ele da além do mar da Síria e já estava em Sazon Tamar, que é em Gide? O verso 3 vai dizer que Josafá teve medo. Josafá teve medo. Medo aqui é receio. Josafá se sentiu impotente diante da situação. Josafá olhou para aquele cenário que estava preparado contra ele, e o temor veio no seu coração. Eu imagino Josafá no palácio dizendo: eu não preparei os meus carros, eu não preparei os meus cavalos, eu não mandei homens para a fileira, eu não levantei torres nem ferrolhos, eu não preparei uma estrutura bélica para enfrentar 3 povos. Eu imagino Josafá dizendo: eles já estão em Sazon Tamar, que é em Gide, já estão próximos de Judá, geograficamente falando. Faltavam poucos dias para que eles chegassem no território de Judá. Josafá não tinha tempo hábil para montar uma estrutura, para colocar o seu exército em fileira, e é por isso que ele teve medo. Só que o problema não é ter medo, o problema é quando o medo nos possui e tira o nosso equilíbrio. O problema não é
é um momento de medo. O problema é quando o medo vira assombro, e esse assombro nos impede de tomar decisão. O problema não é o medo que você sentiu, o problema é que você deixou o medo possuir a tua alma, a ponto de você perder a capacidade de raciocinar, de buscar a Deus e de tentar solucionar o teu problema. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena é a tua força. Eu quero que você entenda que quando Salomão diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, ele está dizendo: o inimigo vai trabalhar de acordo com a informação que você dá. Se você mostrar que tem medo, ele vai levantar com mais ousadia. Mas se você firmar o corpo e dizer: você vem contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos será que fugir da minha presença, o inimigo vai entender que a situação não é favorável, mas Deus é na tua vida. O inimigo vai entender que ele tramou contra ti, mas Deus é na tua vida. Já vou pregar, mas Deus é na tua vida. O inimigo vai entender que o levante está tendo sucesso, mas aquele que é maior, ó glória, peleja por ti. É por isso que Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena é a tua força. E o que é força, irmão Juarez? Força é a capacidade de produzir, a capacidade de gerar, a capacidade de implodir, a capacidade de ir para cima. Segundo a lei de Newton, toda matéria ocupa um espaço e toda matéria está em inércia, e para uma matéria entrar em movimento é necessário aplicar uma força sobre ela. Sem força a matéria não move, sem força a matéria não sai do lugar. E o que Deus está dizendo aqui para alguém essa noite é: eu estou te dando força, não para que você pare, mas para que você avance para o lado dos seus inimigos, para que os seus inimigos comecem a retroceder. Eu vou declarar uma palavra aqui essa noite na Demorumbi, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que cada passo que você der, o teu inimigo vai ter que retroceder. Eu quero declarar que cada vez que você dobrar o joelho, o teu inimigo vai ter que recuar. Eu quero declarar que essa noite, que Deus está te capacitando diante da adversidade, em nome de Jesus. Não seja tímido, não seja covarde. O que está contigo é poderoso para te dar vitória diante da adversidade. A pressão veio, o inimigo levantou, mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor que vou diante de ti, abrindo caminho, endireitando os caminhos tortuosos, para que o meu nome seja glorificado por intermédio da tua vida. 3 povos vieram contra Josafá: povo de Amon, povo de Moabe, povo de Seir. Mensageiros vieram e disseram: grande multidão vem contra ti, e já estão em Assazon Tamar, que é em Gide. A Bíblia vai relatar o sentimento que apoderou por um aumento da alma de Josafá. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Teve medo. A Bíblia não diz que ele tem medo, que ele está com medo, que ele permanece no medo. A Bíblia diz que esse sentimento brotou no coração, no pretérito perfeito. Teve medo, oh glória. E eu quero que você entenda que o medo é uma das formas que Deus usa para nos mostrar que temos que ser dependente dele. O que é o medo? Esse medo é como se fosse uma válvula de escape para que o pequeno clame o grande, para que o fraco busque o forte, para que o de baixo clame o de cima, para que o vulnerável clame aquele que é eterno. Eu quero dizer para a senhora que essa noite está com medo, dobra o teu joelho de madrugada. Está com medo, entra em jejum, ó glória. Está com medo, consagra a tua vida. Está com medo, dobra-te diante de Deus. Está com medo, desliga o celular, desliga o notebook, sai do Instagram, dobra na madrugada e diz: Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Renasço. Esse medo fez com que Josafá tomasse uma atitude. Esse medo aqui não é um medo que vem com malefícios, não. Esse medo gerou em Josafá um benefício, porque esse medo levou Josafá para o caminho da oração. Josafá está dizendo: o meu exército não pode,
Os meus soldados não têm condições. Eles estão muito próximos de Judá. Não dá para montar uma estrutura bélica agora. E parece que eu posso ver Josafá tirando a coroa, tirando o cetro, tirando o manto, oh glória, e dizendo: eu sou rei na terra, mas ele é o rei dos reis, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu tenho um exército de homens, mas ele tem anjos no céu, oh glória. Eu carrego uma espada na cinta, mas ele é a espada de 2 fios, oh glória. Eu sou limitado, mas ele não tem limite para as suas ações. E Josafá então decidiu fazer aquilo que todo crente que tem juízo faz. Está difícil? Toma uma atitude semelhante de Josafá. Está complicado? Toma uma atitude semelhante a de Josafá. O que Josafá fez? Que todo crente que tem juízo faz. Vem comigo, por favor. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Feche seus olhos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Então eu deixarei ser achado por vós. Vou repetir. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Não é buscar para ter curtida, não é buscar para ter like, não é buscar para ter seguidores, não é buscar para ter uma placa do YouTube, é buscar para sentir a presença, glória. Não é buscar para ser visto pelos homens, é buscar para ser visto pelos céus, oh glória. Não é buscar para que os homens me vejam buscar, é buscar porque eu quero ver a glória de Deus se manifestando no arraial. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Então Josafá teve medo